Não se pode mais dizer que nós vivemos em um Estado democrático de direito. Não se pode mais dizer que o Supremo Tribunal Federal tenha legitimidade. Na terça-feira da semana passada, dia 23 de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele aceitou um pedido feito pelo seu colega, o ministro Alexandre de Moraes, e incluiu o seu colega, ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa e seus 3 filhos como assistentes de acusação no inquérito que investiga agressões sofridas pelo ministro e a sua família no aeroporto de Roma. Nós temos aqui um evento que aconteceu no aeroporto de Roma, no qual o ministro Alexandre e sua família dizem terem sido vítimas de agressão por uma família brasileira que estava no aeroporto de Roma. Eles apresentaram a sua queixa, a sua notícia criminis. E a partir de então começou o inquérito. O ministro Alexandre de Moraes pede ao seu colega Dias Toffoli que o torne assistente de acusação junto com a sua esposa e os seus 3 filhos. O artigo 268 do Código de Processo Penal diz: em todos os termos da ação, prestem atenção nessa palavra, ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido quer dizer a vítima, ou seu representante legal, um advogado, ou, na falta do advogado ou da própria vítima, ascendentes, descendentes, cônjuges, companheiros ou irmãos. O que esse artigo nos diz? Ele nos diz o seguinte: quando, senhores, nós sofremos um crime, imagine você, foi vítima de um crime. O crime é uma modalidade de ato antijurídico tão séria, tão severa, que o direito dá ao Ministério Público a legitimidade para propor uma denúncia e pedir uma ação criminal. Por quê? Porque um crime, além de ser uma injustiça contra a vítima, é uma ação tão desprezível que ela atinge toda a sociedade. E é por isso que o Ministério Público é quem tem a legitimidade para promover a denúncia, tocar o processo criminal e recorrer. Mas o Código de Processo Penal, ele diz que a vítima, através dela própria, ou por seu advogado, ou tendo morrido a vítima, ou estando ela sumida, seus filhos, seus pais ou as avós, seus netos, seu marido ou esposa, seu companheiro ou sua companheira, ou seus irmãos, podem, por eles próprios, ou também por advogado, por eles constituídos, pedirem no processo, nos autos da ação, por isso que eu pedi atenção para a palavra ação, pedirem ao juiz: eu quero ser um assistente de acusação. Prestem atenção no que aconteceu. O ministro Dias Toffoli, ele atendeu ao pedido do seu colega Alexandre de Moraes para que ele, a esposa e o filho fossem assistentes de acusação, como parece ser facultado pelo Código de Processo Criminal, porque ele diz a vítima. Se ele e a família são vítimas, e eu pesquisei a jurisprudência brasileira e não encontrei nenhum empecilho que diga o juiz não pode ser assistente de acusação, então aparentemente tudo certo. Aparentemente tudo certo, não fosse por um detalhe. A figura do assistente de acusação só pode existir quando iniciada a ação penal, a ação criminal. Quando iniciado o processo judicial. E como eu dizia para vocês, nós temos 3 fases da perseguição criminal. Primeiro o inquérito, a investigação pela polícia. Depois a denúncia, a análise pelo Ministério Público se há crime ou não, e havendo, se isso merece para o judiciário ou não, e só depois vem a ação, o processo criminal. Neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, seus filhos e sua esposa pediram para ser assistentes de acusação antes mesmo da denúncia, na fase do inquérito, na fase da investigação. E a lei só permite que alguém seja assistente técnico no momento da ação criminal, no momento do processo judicial. E tendo ouvido o Ministério Público, representado pela Procuradoria-Geral da República, que disse: não pode, não existe ação,
Não existe lei que ampare o atendimento de um pedido de assistente de acusação sem que exista denúncia, sem que exista ação criminal. Porque nós só temos um inquérito, uma investigação. Mas mesmo assim, contra a lei e contra o parecer do Ministério Público Federal, na figura das subprocuradoras-gerais da República, o Toffoli, mais uma vez, toma uma decisão antijurídica, ilegal, abusiva, antidemocrática. Toffoli, mais uma vez, perpetra um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Toffoli, mais uma vez, e há que se lembrar da decisão de Toffoli, que anulou as provas obtidas através da delação premiada da Odebrecht, mandando que fossem destruídas sob um argumento falho de que o Ministério da Justiça não tinha participado no acordo de colaboração internacional. Toffoli, mais uma vez, não só tenta dar um golpe, mas realmente finaliza um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Além de perpetrar, nem sequer tentar, porque o golpe pelo qual estão sendo condenadas tantas pessoas que estiveram em Brasília no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, dizem os ministros. Mas o Toffoli, de fato, repete o golpe contra o Estado Democrático de Direito. Conforme o texto do recurso da Procuradoria-Geral da República, vou abrir aspas, senhores, prestem atenção. Não se tem notícias de precedente de admissão. Não se tem notícia de precedente de admissão. Não se tem. De assistência à acusação na fase inquisitorial. Tal privilégio jamais foi admitido para quaisquer das autoridades acima elencadas, nem mesmo para o presidente da República. Contra a decisão de Toffoli, a PGR conclui que, aspas, ao admitir o ingresso de ministro do Supremo Tribunal Federal na qualidade de assistente de acusação, sem que exista sequer acusação formulada, Toffoli confere privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade, da legalidade e da própria democracia. Então notem que é a PGR que diz que é o próprio Toffoli que golpeia a democracia. E muito mais grave do que quebrar paredes, cagar em mesas, quebrar vidros, é você aniquilar o direito. Além disso, no recurso, a Procuradoria-Geral da República solicita também acesso às imagens captadas pelas autoridades italianas. Porque, pasmem, senhores, o sigilo foi decretado por Toffoli, apesar do processo ter se tornado público. Afirma a PGR, aspas, não se pode construir privilégios em investigações criminais. E por tal razão, não se pode admitir a manutenção do sigilo fragmentado da prova no caso em exame. Vejam, senhores, um processo público com um vídeo sigiloso. Querem que o brasileiro pense o quê? Querem que o brasileiro externe a sua indignação legítima. Querem que o brasileiro vocifere a sua indignação, a sua revolta legítima na rede social, para que digam, olha, o discurso de ódio. Olha, o desrespeito à democracia. Quando são eles que dizem isso, que estão aniquilando, ferindo de morte a democracia brasileira, porque estão cuspindo, porque estão usando o papel da Constituição como papel higiênico. Ou nós estamos diante de um caso indiscutivelmente fascista, partindo da Corte Constitucional Brasileira, ou existindo elementos que comprovem que a família Mantovani é criminosa, nós estamos vivendo uma provocação pensada, engendrada nos seus mínimos detalhes, para colocar fogo numa panela de pressão chamada Brasil. Porque se existe um golpe ao Estado Democrático de Direito, esse golpe vem do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se existe uma coisa que não pode ser admitida num Estado democrático de direito, que respeita os direitos e garantias individuais, o que não pode existir é um massacre de um cidadão ou de uma família em nome do Estado. A luta pela democracia não autoriza ninguém a massacrar o indivíduo.
autorizasse, essa luta pela democracia massacraria a própria democracia. E é isso que está acontecendo neste país. O pior é nós descobrirmos hoje que sequer a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que é quem vai decidir se vai fazer acusação ou não, se vai denunciar ou não, sequer o Ministério Público tem acesso a essas imagens. Como é que o Ministério Público pode denunciar sem ter a posse das imagens? Mas apenas um relatório descritivo e bastante tacanho, porque certamente maroto, capcioso, maldoso da Polícia Federal. Não é possível, e seria antiético, e seria ilegal, e seria criminoso que o Ministério Público denunciasse alguém sem estar de posse das provas que embasam um relatório da polícia. E talvez, porque o Janot está aposentado não foi ejetado do seu cargo pelo fim do mandato, se as subprocuradoras que assinam este recurso contra a decisão do Toffoli estivessem lá, quando o Augusto Aras, quando Augusto Aras denunciou sem ver as provas, sem notar que as provas não foram analisadas, talvez nem a denúncia dos 1.345 brasileiros que foram aceitas teriam saído para o judiciário. Mas vamos continuar aqui, senhores, porque essa decisão do Toffoli, ela configura crime. É o crime de abuso de autoridade. É uma decisão tomada em flagrante afronta ao texto da lei. Porque se a lei diz que é possível ser um assistente de acusação durante o curso do processo, ou seja, depois da acusação, é claro, é óbvio que não existe assistente de acusação antes da acusação, antes do processo, antes da ação criminal. E o que o Toffoli fez é crime de abuso de autoridade. Da mesma maneira que foi um crime de abuso de autoridade, mandar realizar busca e apreensão na casa da família Mantovani, porque esse não é o meio processual para se comprovar. Porque você não pode quebrar a presunção de inocência. Essa busca e apreensão contra a família Mantovani podem ser eles culpados. Ela foi a aplicação da presunção de culpa. Ela foi a aplicação do desprezo que o STF sente pela população brasileira. Toffoli, portanto, comete crime de abuso de autoridade ao deixar que uma família seja alvo de uma busca e apreensão. E Toffoli comete abuso de autoridade quando decide, frontalmente, contrariamente à lei, quando deixa que Alexandre de Moraes, sua esposa e seus 3 filhos sejam assistentes de acusação sem que exista acusação. Toffoli ainda comete abuso de autoridade quando deixa um procedimento público, mas mantém a prova essencial em sigilo. Toffoli não só tenta, mas tem sucesso no seu golpe contra o Estado Democrático de Direito. Não é uma tentativa. Toffoli destrói o Estado Democrático de Direito, porque destruir o direito é destruir o Estado Democrático de Direito, de maneira que, além do crime de abuso de autoridade, nós temos o fatídico crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Abolido o direito. Aboliu-se o Estado Democrático de Direito. Então o Toffoli deveria pegar 20 anos de prisão. 20 anos de prisão, mas cadê os senadores? Para dizer que ele cometeu crime de abuso e que também suprimiu o Estado Democrático de Direito. É só isso? Não. Porque eu vou dizer para vocês que a análise do vídeo feita pela Polícia Federal Brasileira é diferente da análise do vídeo feita pela Polícia Italiana. Além desses absurdos todos, o relatório da Polícia Federal Brasileira, que aliás, não sei se vocês sabiam, não passou a análise do vídeo para uma perícia técnica especializada em audiovisual. Tudo bem, nós temos profissionais competentes, pipipi e popopó. Mas por que a Polícia Federal, diante de um sigilo absurdo decretado por Toffoli, não passou as imagens ao Ministério Público, de maneira que ela confirmasse o seu relatório? Muito diferente do relatório da Polícia Italiana. Querem saber no quê? Estão sentados? Se não estão, sentem-se agora. Em um relatório, a Polícia Federal afirmou que o empresário Roberto Mantovani Filho realizou, aspas, uma aparente agressão física, fecho aspas, contra um dos filhos de Moraes. Aparente.
Enquanto a Polícia Federal Brasileira fala em, aspas, hostilidade. Defina hostilidade, meu amigo. Hostilidade é uma agressão severa, seja ela física ou verbal. Enquanto a Polícia Federal Brasileira fala em hostilidade, as investigações da polícia italiana falam em, aspas, leve impacto. Muito diferente de hostilidade. Vamos lembrar que, na ocasião, o filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, foi atingido no rosto. Mas, prestem muita atenção, a conclusão da Polizia di Stato, que é a polícia italiana, enviada às autoridades brasileiras no dia 11 de agosto desse ano, afirma o seguinte: afirmam que o empresário Roberto Mantovani, aspas, utilizou o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Barty de Moraes. Fecho aspas. A documentação da polícia italiana, a Polizia di Stato, reúne também imagens analisadas frame por frame. Ou seja, você corre o vídeo e faz a foto de cada momento. E aí a análise. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Da análise italiana, o que chama atenção é a seguinte, vou abrir aspas novamente, quem fala é a Polizia di Stato italiana. Aspas. Às 18 horas, 39 minutos e 12 segundos, horário de Roma, repara-se o único contato físico digno de nota, ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade, o ministro Alexandre de Moraes. Nessa circunstância, esse último, o filho do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente exasperado pelas agressões verbais recebidas, estendia o membro superior esquerdo, passando bem perto da nuca do antagonista, que é o Roberto Mantovani, que, ao mesmo tempo, fazia a mesma ação utilizando o braço direito, impactando levemente o óculos de Alexandre Barty de Moraes. É evidente a reação verbal de Barty, que saindo da fila da aceitação do lounge, interage verbalmente com os dois, permanecendo parado no próprio lugar, trocando várias palavras com Mantovani, que nessa circunstância tinha se aproximado até ficar cara a cara. Fecho aspas. Então o que o relatório da polícia italiana diz? A família Mantovani estava lá, xingandona. Aí sai o filho do Alexandre de Moraes, invocadão. Chega lá perto da família e começa a bater boca. Ô bem, ô bem, ô bem, ô bem, ô bem, ô bem. Mas o primeiro a fazer um movimento que passa perto do corpo de alguém é o filho do ministro Alexandre, com o braço esquerdo. Eu não sei se ele é canhoto ou não, eu não tenho essa informação, mas ele faz um movimento que passa perto da nuca do Mantovani, que, como reação, porque quem vai te fazer alguma coisa com o braço esquerdo, a tua reação é com o braço direito. Porque aqui no meu braço, a minha mão esquerda, se ela vai pegar a sua nuca, é o seu braço direito que vai reagir. Quem está na minha frente olhando para mim, a minha mão direita é essa, mas a mão direita sua é essa daqui. Então, se ele fez isso se aproximando da nuca, o Roberto Mantovani, ele ia mexer com o braço direito. E nessa mexida do braço direito, ele bate levemente, segundo a análise frame a frame da Polícia Federal, no óculos do filho do Moraes. É isso. É isso. De maneira que, se a gente for pensar em legítima defesa é você reagir a uma agressão com uma agressão proporcional à agressão sofrida para evitar o seu resultado. E nada pode ser considerado legítima defesa se ela não for proporcional à agressão sofrida. Portanto, a agressão verbal dos Mantovani aos Moraes não traria consequências se a resposta dos Moraes fosse verbal aos Mantovani. Parece que foi. Não sabemos, não vimos o vídeo. Por quê? Não sei! O processo é público, mas o vídeo é sigiloso. Por quê? Não sei! O relatório da polícia italiana diz que quem movimentou primeiro o braço de maneira que o Mantovani, suposto agressor, atingiu o óculos do filho de Moraes com o braço direito, porque o filho de Moraes, com o seu braço esquerdo, aproximou-se da nuca dele. Então, se há que se falar em legítima defesa, ela é do Mantovani, não do filho de Moraes, porque não existe legítima defesa física para uma agressão verbal. Embora haja a atenuante,
que é a violenta emoção provocada pela vítima, não há excludente de ilicitude. Portanto, a única excludente de ilicitude que se aplicaria é para o Mantovani, não para o filho do Moraes. O direito penal é esse. Ah, Pavinato, é fake news. Então o direito é uma mentira. Ah, Pavinato, você está errado, então eu não sei mais ler, porque é isso que está na doutrina, na jurisprudência, nos códigos, nas leis. Não sou eu que estou afirmando isso. É a legislação brasileira. Até que ponto nós vamos silenciar o assassinato da legislação brasileira, o assassinato do direito brasileiro, o assassinato da justiça brasileira, por medo? Eu prefiro ser silenciado à força do que ficar calado voluntariamente. Porque eu não admito que o instrumento que eu escolhi para minha vida, que é o direito, seja violentado, aniquilado da maneira que está sendo nesse país.